Olá pessoal, Pastor Cláudio aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal e que o Senhor abençoe você, meu irmão e minha irmã, de uma maneira gloriosa. Hoje eu quero falar sobre os 5 maus exemplos de mães na Bíblia, exemplos que podemos retirar lições preciosas para a vida em família. Neste vídeo eu quero te mostrar que mesmo aquelas que falharam com os filhos, sendo um mau exemplo, podem dar um alerta para a postura e atitude entre mãe e filhos. Tenho certeza, minha irmã, que você que é mãe ou você que é filho, será alcançado pela presença de Deus. Mas antes do vídeo, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Ou se você já está inscrito nesse canal, muito obrigado por você estar aqui neste vídeo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Então, vamos para a mensagem. Quando nos deparamos com a Bíblia, encontramos uma variedade de histórias que nos ensinam lições importantes sobre a vida em família. E um dos aspectos que se destaca é a diversidade de tipos de mães que são retratadas na Palavra de Deus. Ao explorar essas histórias, descobrimos que mesmo aquelas mães que falharam com seus filhos e se tornaram maus exemplos, podem servir de alerta para a postura e atitude materna em nossas próprias vidas. A Bíblia nos conta a história de mães afetivas, amorosas e sábias que cuidaram de seus filhos com dedicação e sabedoria. Pense em mulheres como Sara, a mãe de Isaac, que apesar de ter enfrentado dificuldades, demonstrou uma fé inabalável e confiou em Deus para cumprir suas promessas. Através dela, aprendemos sobre a importância de confiar em Deus e ensinar essa confiança aos nossos filhos. No entanto, também encontramos exemplos de mães que falharam em seus papéis. Personagens como Eva, que cedeu à tentação e desobedeceu a Deus, ou mesmo Lia e Raquel, que alimentaram rivalidades e invejas entre si. Essas mães, embora não tenham cometido erros, nos mostram a importância de reconhecer nossas fraquezas e buscar o perdão e a transformação. A primeira mãe que eu queria retratar com você aqui é Penina, a mãe arrogante e provocadora. A vida de Penina é apresentada brevemente na Bíblia, mesmo assim, podemos aprender muito com um mau exemplo dessa mãe. A sua história é paralela à de Ana, mãe de Samuel. No texto, ela aparece como a segunda esposa de Eucana, que tinha filhos e filhas, e irritava constantemente a sua rival, Ana. Pelo relato, Penina parece ter sido uma pessoa desagradável e intolerante, que se vangloriava do seu status de mãe. O seu orgulho era a prova de um coração exaltado e autossuficiente, capaz de ferir e perturbar sem a graça e a misericórdia de Deus. Anualmente, o marido levava toda a família para adorar a Deus na cidade de Siló. Imagine que excelente oportunidade Penina tinha para exibir orgulhosamente seus muitos filhos para o oponente estéril. Ana sofria tanto com as provocações e humilhações daquela mulher que nem conseguia comer. Mas Deus interferiu na história e abençoou a humildade de Ana. Enquanto que Penina não foi mais mencionada na história, não há mais relatos sobre ela nem sobre os seus filhos. Por outro lado, sabemos da relevância que Deus deu à atitude de Ana e ao seu filho Samuel. Mas atitudes como a dessa mãe não devem ser encorajados, nem agradam a Deus. Fica o alerta com essa breve história que o agir com altivez e importunações não traz nenhum benefício. Penina fez dos seus filhos o seu troféu e usou-os para se vangloriar e desprezar Ana. Como mãe, ela se esqueceu que estava sendo um péssimo exemplo para os seus filhos, agindo de forma irritante, prepotente e arrogante. Ela também se esqueceu que é Deus quem dá toda a boa dádiva, inclusive a possibilidade de gerar a vida. É Ele quem sustenta, dá saúde, forças e inteligência aos filhos. Minha amada irmã, o que você pode fazer diferente? Ame os seus filhos e aprecie com humildade a dádiva de ser mãe. Não faça disso motivo para se gloriar e desprezar outras pessoas. Vigie para não fazer de seus filhos seus ídolos particulares. Nada nem ninguém deve tomar o primeiro lugar no coração daqueles que amam a Deus, nem mesmo os filhos. Toda mãe sábia deve ser grata a Deus pelos seus filhos e dedicá-los ao Pai, para que possam crescer amando e honrando ao Senhor, como fez Samuel. Olha, mas é essencial entender que nenhuma mãe é perfeita. Todas cometem erros e enfrentam desafios ao longo da jornada materna. No entanto, é justamente a partir dessas experiências que podem aprender e crescer. Ao observar as falhas dessas mães na Bíblia, somos incentivados a refletir sobre nossas próprias atitudes e comportamentos, buscando maneiras de melhorar e fortalecer o nosso relacionamento com os nossos filhos. A segunda mãe que eu tenho como exemplo hoje é Rebeca, a mãe que preferia um dos filhos.
Rebeca foi esposa de Isaac, nora de Abraão. Ela era estéril e seu marido orou insistentemente para que ela engravidasse. Deus ouviu a sua oração e Rebeca teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, ela sentia que os filhos lutavam entre si. O Senhor lhe mostrou que dos 2 filhos descenderiam 2 povos diferentes e que o filho mais novo seria maior e mais forte do que o mais velho. Já crescidos, os rapazes tornaram-se explicitamente alvo das preferências dos pais. Esaú era um excelente caçador e agradava muito ao pai com as caças que lhe trazia do campo. Jacó era mais pacato, caseiro e provavelmente por isso agradava mais a mãe, por estar mais tempo próximo dela em casa. A história dos 2 irmãos quase teve um fim trágico por causa da parcialidade dos pais. O problema da predileção dos filhos é que ela sempre gera sentimentos de rejeição e inveja, além de muita competição e oposição entre os irmãos. O ambiente familiar será menos pacífico se os pais tratarem os filhos com parcialidade, concedendo vantagens a um em relação ao outro. Reflita sobre a sua relação com seus filhos. Observe o modo como atende a cada um deles e repare se age com mais apreço com um em detrimento do outro. Se já são maiores, os próprios filhos poderão sinalizar se há um predileto. Ore e peça a Deus para que você não tenha nenhum favorito, mas que ame aos filhos igualmente, sendo justos e equilibrados no tratamento de todos. Olha, além disso, a Bíblia também destaca a importância do perdão e da restauração. Independentemente dos erros que cometemos, é possível buscar o perdão dos nossos filhos e mostrar-lhes o verdadeiro amor e cuidado. Assim como Deus oferece perdão e oportunidade de recomeço, também podemos oferecer esse mesmo perdão aos nossos filhos, estabelecendo uma base sólida para a cura e o crescimento mútuo. A terceira mãe que eu quero trazer como exemplo para você, ela chamava Atalia, a mãe maquiavélica e má conselheira. Atalia era neta de Onri, filha de Acabe, esposa de Jeorão e mãe de Acasias, todos os reis maus de Israel. Infelizmente, aprendeu muito com os pecados de seus pais, principalmente com a má influência de sua mãe Jezabel. Atalia tornou-se conselheira do seu filho quando este assumiu o reino aos 22 anos. Como mãe do rei, ela tinha uma forte influência em sua vida e encaminhava-o nas questões reais, com a mesma perversão de seus antepassados. A Bíblia diz que esses maus conselhos levaram Acasias à ruína. Depois da morte do filho, Atalia usurpou o trono e mandou matar todos de sua família que poderiam herdar o trono, escapando-lhe o próprio neto Joás. Atalia foi morta quando Joás foi proclamado rei. O final dessa trágica história faz refletir sobre o poder da influência das mães como referência para os seus filhos. A crueldade e a astúcia de Atalia interromperam a vida do próprio filho. O que nós podemos fazer de diferente? O que a mãe pode fazer diferente, segundo esse exemplo? Cuidado para não servir de tropeço para os seus filhos. Se esforce para ser a melhor influência para eles. Viva com alegria, gentileza, honestidade, esperança, fé e amor. O seu filho potencialmente irá seguir os seus passos. Por isso, dê bons exemplos na prática e seja uma boa conselheira. Assim seus filhos poderão aprender e repassar aos outros. Olha, ao examinarmos as diferentes mães que são tratadas na Bíblia, encontramos um tesouro valioso de lições sobre a vida em família. Podemos aprender com seus acertos e seus erros, buscando uma postura materna que esteja repleta de amor, sabedoria e graça. Cada história nos ensina a refletir sobre nossas próprias escolhas e ações, lembrando que temos a capacidade de moldar e impactar a vida de nossos filhos de maneira significativa. E se você está gostando dessa mensagem até agora, eu convido você, amado irmão, minha amada irmã, a se inscrever nesse canal, compartilhe essa mensagem, deixe o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Se tiver também alguma dúvida, coloca nos comentários, que será um prazer te responder, tá bom? Vamos continuar? A quarta mãe que eu quero trazer para você aqui meditar sobre esses exemplos é Herodias, a mãe manipuladora e assassina. Herodias era mulher de Herodes e havia sido anteriormente esposa de seu irmão Felipe. A Bíblia diz que Herodes era constantemente repreendido por João Batista por ter se ajuntado com a mulher de seu irmão e por causa de outras atitudes ilícitas deles. Herodias detestava João Batista por confrontá-los e pregar que se arrependessem do seu erro. Ela queria a todo custo silenciá-lo. A prisão somente não lhe bastava. A perversa mulher buscava ocasião para matar João Batista.
Herodes, porém, temia João Batista e o mantinha preso em segurança. Do primeiro casamento, Herodias teve uma filha e com astúcia e malícia usou-a para liquidar o seu astuto plano. No aniversário de Herodes, a oportunidade surgiu e a mãe instigou a própria filha para executar os seus intentos malignos. Depois de dançar para Herodes e seus convidados, a jovem agradou tanto que ganhou o direito de um pedido. Aliciada pela maldade da mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista. Olha só, Herodias manipulou a própria filha para conseguir realizar os seus intentos. Conspirou e conseguiu executar João Batista. A perversão e malícia dessa mãe certamente contaminaram o coração de sua filha. Assistir a tantos episódios perversos em casa, tal como a própria mãe trair e abandonar o pai para se juntar ao tio, bem como o ódio de morte que esta sentia por João Batista, fez da filha co-participante dessa natureza maligna e assassina. Com essa história, vemos que Herodias corrompeu a filha, pois ensinou-a diversos princípios errados. E você, o que pode fazer diferente? Lembre-se que os filhos costumam ter sempre os pais como um modelo a ser seguido. Procure ser o melhor exemplo de pessoa para o seu filho. Tudo que eles aprendem, ouvem e veem você fazendo servirá como estímulo para praticarem também. Como mãe, você precisa ter cuidado para não usar os seus filhos como meio para atingir os seus fins. Infelizmente, há muitos filhos que são manipulados, atuando como peças no jogo de ofensas e atritos entre os pais, e sofrem imensamente por isso. Ensine os seus filhos a respeitarem, amarem o pai e demais familiares, por mais que haja alguma diferença entre vocês, tá bom? Promova um ambiente sadio e pacífico em casa para que os seus filhos amadureçam na fé e sejam felizes. A quinta e última mãe que eu quero trazer de exemplo é a mãe julgada por Salomão, invejosa e egoísta. Esta mãe que foi julgada por Salomão. A história dessa mãe é retratada num relato sobre o julgamento sábio de Salomão em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 até o 27. Duas prostitutas não nomeadas na Bíblia levaram uma intrigante questão em audiência para que o rei resolvesse. Ambas tiveram filhos e partilharam a casa em que viviam. Numa noite, uma delas percebeu que seu bebê estava morto. Trocou-o com o filho vivo da colega. As duas reivindicam o filho vivo como sendo seus. Grande problema para o rei julgar. Salomão, mediante a sabedoria de Deus, solucionou o caso, ameaçou partir o bebê vivo e reparti-lo entre as duas mães. A mãe mentirosa dizia que poderia dividir o bebê em dois, nem meu, nem seu. Que terrível inveja e ambição dessa mãe, não é verdade? A ponto de colocar a vida de uma criança em risco. Ressentida de ter perdido seu filho, não se importava que o filho da outra também fosse morto. Felizmente, Salomão conseguiu descobrir quem era a verdadeira mãe, claramente aquela que demonstrou pesar pela vida da criança. A postura maligna da mãe mentirosa mostrou que grau de malícia e cobiça um coração invejoso pode chegar. E você, o que pode fazer de diferente? Como mãe, você precisa estar atenta para o perigo desses e outros males no meio de sua família. Busque constantemente instrução na palavra de Deus e permita que o seu coração seja purificado por esta palavra. Ore e vigie para que não haja movida por ganância nem inveja. Eu quero trazer para você uma reflexão sobre tudo isso que foi visto aqui nesta mensagem. Lembre-se, ser mãe é uma dádiva de Deus. É também um grande desafio para todas as mulheres que têm ou esperam ter um filho. Com graça de Deus, você poderá ser uma mãe maravilhosa. Conte com a ajuda e orientação do Senhor e veja uma transformação na sua família. Podemos olhar para estes exemplos e aprender com eles e se esforçar para ser mães dedicadas, amorosas e sábias, que reconheçam falhas, busquem o perdão quando necessário e, acima de tudo, guiar os filhos no caminho da verdade, da bondade e do amor para que estes possam crescer integralmente, honrando e amando ao Senhor e aos seus pais. Com essa postura, estará construindo uma base sólida para uma vida familiar harmoniosa e cheia de valores que perdurarão por gerações. Lembre sempre, cada dia é uma oportunidade para se tornar mães melhores e para inspirar os filhos a se tornarem pessoas melhores. Que a sabedoria encontrada nas histórias bíblicas acompanhe sua jornada como mãe, guiando e fortalecendo a cada passo do caminho. Eu agradeço você, meu irmão, minha irmã,
que ficou até este momento, você como mãe e que ouviu esta mensagem, você como filho também, entenda a sua mãe. A Bíblia fala para nós honrarmos os nossos pais, com a promessa de ser prolongado nossos dias na terra. Então que essa mensagem de alguma maneira possa ter tocado no seu coração e que o Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus, possa estar falando com você de uma maneira que nós nunca poderemos imaginar, tá bom? Que o Senhor possa continuar te abençoando, meu irmão, minha irmã que ouviu essa mensagem. Fique com Jesus e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, nós te vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.